Olá, meu nome é Filemon Oliveira e eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre a NBC-TG 06, ou a NBC, ou a Norma Brasileira de Contabilidade, de que trata dos arrendamentos mercantis. Bem, inicialmente cabe um agradecimento muito especial à TV Classe Contábil e à BSSP Centro Educacional, que em conjunto realizam esse grande congresso Pensar Contabilidade. Este congresso que tem muito conteúdo relevante para que faça diferença na sua vida profissional. Desde já, agradeço muito este convite e a honra de estar com a sua presença para compartilharmos juntos e crescermos em conhecimento. Bom, quando falamos em NBC-TG 06, arrendamento mercantil, esta foi uma das normas que mais sofreram impactos a partir do momento em que nós tivemos a internalização da contabilidade ou a convergência internacional da contabilidade brasileira, do modelo brasileiro, à internacional, através da Lei 11.638, que veio ali trazendo a possibilidade de adequação de critérios com a norma internacional, mais conhecida também como IFRS. Tá? Então, inicialmente, cabe-nos a conceituar, primeiro, o objetivo da norma. O objetivo da norma, ela vai ter princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. Então, reconhecimento, ou seja, quando que eu reconheço? Quando eu vou configurar o registro contábil dentro da minha escrita, se tratando do arrendamento mercantil? A mensuração, qual é o método de mensuração? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Método de custo, método de valor justo, enfim, qual é a forma que eu tenho que mensurar este item dentro da minha contabilidade? A apresentação, como que eu tenho que apresentar? E eventualmente vou ter que divulgar alguma coisa? Sim, vamos estudar também um pouco sobre estas questões. Então, o objetivo desta norma é estabelecer reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação dos fatos para a contabilidade. Primeiro, o alcance. Alcança a quem? Essa norma, basicamente, como ela trata de arrendamento mercantil, ela alcança duas partes. Ela alcança o arrendatário e alcança o arrendador. O arrendatário, nós estamos falando daquela pessoa que tem a posse do bem durante o contrato. Ela não tem propriedade, ela tem posse do bem. Já a propriedade do bem, ela fica com o arrendador. O bem, todo bem, ele possui propriedade e possui posse. Por exemplo, você pode ter um carro de sua propriedade, mas se esse carro não estiver à sua disposição, a posse não está com você, ou seja, você alugou esse carro, você arrendou esse carro, enfim. Então nós temos que nos ater a esses conceitos e identificar de fato se esta operação ela se trata de arrendatário e arrendador, ok? Então esse é o primeiro momento, é a primeira situação de conceito que vamos tratar e que vai ser utilizado durante esta gravação, durante esta palestra, ok? Bom, a entidade deve aplicar essa norma a todos os arrendamentos, incluindo arrendamentos de ativo de direito de uso em subarrendamento. Só tem algumas exceções que não serão aplicadas estas regras propriamente ditas, que são arrendamentos para explorar ou usar minerais, petróleo, gás natural e recursos não renováveis similares. Se houver esta condição, não é aplicado a norma TG 06, porque tem norma específica para essa finalidade. Se estivermos falando de arrendamento de ativos biológicos, em que são alcançados pela TG 29, de que trata do ativo biológico e produto agrícola, mantido pelo arrendatário, então não se aplica a TG 06, vai se aplicar então a TG 29, porque é uma norma específica, ok? Vamos lá. Acordos de concessão de serviços, contratos de concessão. Contratos de concessão, ele tem uma característica muito específica e ele tem uma norma específica, que ele é alcançado pela ITG 01 nos contratos de concessão. Portanto, não se aplica o arrendamento mercantil, nesse caso se aplica a ITG 01. As licenças de propriedade intelectual,
concedidas por arrendador dentro do alcance da receita de contrato com o cliente. Então, se eu tenho um item que se adequa ao que está previsto na norma brasileira de contabilidade, TG 47, inclusive que você tem material sobre isso aí no congresso, tem professores que estão tratando sobre esse item, a receita de contrato com o cliente, então, não se aplica o TG 06, são as exceções. E os direitos detidos por arrendatário previstos em contratos de licenciamento, quando este licenciamento ele configurar dentro da empresa um ativo intangível. Como assim, Filemon? Vou dar um exemplo. Filmes, gravações de vídeo, reprodução, manuscritos, patentes e direitos autorais. Mais conhecido como intangíveis, né? Aqueles direitos intangíveis que você vai fazer a utilização pelo licenciamento deles, ok? Então, não se aplica. Essas situações que eu acabei de falar são situações de exceção. O restante das condições, todas, vão ser aplicadas a TG 06, tá? Bom, o alcance da norma diz o seguinte: o arrendatário pode, mas não é obrigado a aplicar esta norma a arrendamentos de ativos intangíveis, que sejam descritos no item 3, tá? Então, aquelas exceções do item 3, os filmes, as reproduções, os patentes, direitos autorais, se for uma opção da empresa, e naturalmente ela vai colocar isso em notas explicativas, dizendo qual foi a sua opção, tá? Nesse caso, o arrendatário pode. Nem sempre, enfim, é uma opção da empresa, pode não dever, mas ele vai ter essa opção de uma ou outra, ok? O arrendatário pode decidir não aplicar os requisitos 22 a 49. Que requisitos são esses, Filemon? Os requisitos de reconhecimento de um arrendamento mercantil ou de uma operação de arrendamento mercantil. Se o requisito for operação de arrendamento mercantil, ele pode optar em não reconhecer nestas situações. Primeiro, quando for arrendamentos de curto prazo. Por exemplo, um arrendamento de 6 meses, de 8 meses, ou seja, que não ultrapasse ali o 12º mês de arrendamento. E segundo, arrendamentos para os quais o ativo subjacente é tão baixo o valor que aí não é alcançado pelos itens de mensuração ou itens de alcance, tá? Ele não é alcançado pela norma porque ele se torna irrelevante pelo próprio conceito aplicado, ok? Então, pelo próprio conceito aplicado, ele não tem ali uma relevância tão grande, portanto, ele pode não ser mensurado como ativo de arrendamento mercantil, tá? Bom, uma dica que eu quero dar para vocês é para assistir esse material aqui também. Você abre aí do lado a sua norma TG06, vai fazendo as suas anotações, imprime, enfim, faz tudo direitinho aí para que você tenha um acompanhamento mais claro do que eu estou falando aqui. Você vai aí tangibilizando ou materializando na norma do jeito que você preferir, tá? Se o arrendatário decidir não aplicar os itens 22 a 49, ou seja, o arrendatário ele resolveu não reconhecer a operação. Por que ele resolveu? Porque ele está nessa condição de curto prazo ou de relevância. Nesse contexto, ele resolveu não aplicar a norma. Se ele resolveu não aplicar a norma, o que vai acontecer? O arrendamento de curto prazo ou arrendamentos dos quais o ativo subjacente é de baixo valor, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos de arrendamentos associados a esses arrendamentos como despesa em base linear ao longo do prazo ou em outra base sistemática. O arrendatário deve aplicar outra base sistemática se esta base representar melhor o padrão de benefício do arrendatário. Por exemplo, se a minha parcela é fixa durante os meses e esta parcela não tem ligação com a unidade produtiva do bem, por exemplo, eu vou pagar 100 mil reais por uma máquina se ela trabalhar ou não trabalhar durante 10 meses.
Esses pagamentos eu vou reconhecer ele como uma base linear, ou seja, 10 mil por mês. Agora, eu posso usar uma outra sistemática? Pode, quando e somente quando for para melhor compreensão. Por exemplo, uma sistemática por hora utilizada. Eu arrendei uma máquina, no primeiro mês usei 5 horas, paguei 5 horas. No segundo mês usei 20, paguei 20. No terceiro mês usei 10, paguei 10. E assim sucessivamente. Tá? Então, nesse contexto, a melhor base é a base variável em horas. Já no contexto anterior, a melhor base é a base linear. Então, atentem-se a essa situação, tá? A norma sugere que seja linear, mas se você tiver uma base que trate melhor a informação, que traga uma informação mais fidedigna, buscando o que está na estrutura conceitual, né, que é a visão true and fair, visão verdadeira e apropriada, então nós precisamos aí de compreender isso com qual o melhor critério a ser utilizado. Se o arrendatário contabilizar os arrendamentos de curto prazo, aplicando o item 6, ou seja, não reconhecendo a operação, se ele não reconhecer a operação, o arrendatário deve considerar o arrendamento como novo arrendamento para as finalidades dessa norma, se houver modificação de arrendamento ou houver qualquer alteração no prazo de arrendamento. Como isso acontece? Vou dar um exemplo. Você tem um contrato que vai durar 8 meses. Eventualmente, no meio do contrato, tem aí uma pandemia. Nós paramos a utilização do contrato por 4 meses. E precisaremos prorrogar essa obra por 8 meses novamente. De 8 meses iniciais, ele vai prorrogar por 8, então ele passou para 16. Eu não posso continuar a contabilização como se fosse o mesmo contrato de 8. Agora eu vou criar um novo contrato de 8, porque eu não reconheci inicialmente aquele item. Como eu não reconheci inicialmente aquele item, naturalmente eu vou ter que considerar essas modificações, tanto no prazo quanto condições de contrato, como novo contrato de arrendamento, ok? Então, fica aí essa situação. Alterou o contrato. Primeira coisa que tem que verificar, ele estava na contabilidade reconhecido como arrendamento ou ele não estava na contabilidade reconhecido? E qual critério? Se for um critério de curto prazo, ou seja, se não reconheceu como curto prazo, aí ele vai precisar de reconhecer como novo, ele vai ter que tratar uma nova forma para esse contrato, tá? A escolha de arrendamentos de curto prazo deve ser feita por classe de ativo subjacente, ao qual se refere o direito de uso. Uma classe de ativo subjacente é o agrupamento de ativos subjacentes de natureza e usos similares na operação da entidade. A escolha de arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor pode ser feita na base de arrendamento por arrendamento. Então, aqui nós temos uma situação que essa escolha ela vai ser feita por classe, por tipo, por natureza, e aí dentro dessa situação nós temos que ver a similaridade desses bens dentro da entidade para definir se nós vamos fazer arrendamento por arrendamento, natureza por natureza, dentro dessas condições de arrendamento mercantil. Bom, primeira situação, identificação do que é um arrendamento. Bom, identificação de arrendamento. Na celebração de contrato, a entidade deve avaliar se o contrato é ou contém um arrendamento. O contrato é ou contém um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. E é importante dizer se o contrato é ou contém, principalmente por conta da questão que também está lá na estrutura conceitual da essência sobre a forma. A forma contratual pouco importa no contexto contábil. A forma contratual ela vai mostrar apenas a questão legal, a formalidade do ato. Mas o que nós temos que analisar é a essência dele. Então, todo contrato
onde é transferido o direito de controlar o uso do ativo para um terceiro, sem transferência de posse, de propriedade, com transferência apenas de controle e posse, onde este terceiro paga uma contraprestação, nesse caso especificamente é um arrendamento, ok? Então precisa de estar atentos a isso. E os itens B9 a B39 da norma da NBC TG 06 estabelecem essa orientação sobre a avaliação se o contrato é ou se o contrato contém um arrendamento. Então fiquem atentos a essa situação, a essa condição que é importante para todo o conceito, tá? É importante para todo o conceito. Identificação de arrendamento, a questão principalmente do período de tempo. O período de tempo ele pode ser descrito em termos de quantidade de uso de um ativo identificado. Por exemplo, número de unidades que uma empresa ou que uma unidade produtiva pode, ou um equipamento pode realizar. Então, o período de tempo ele pode ser descrito em tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, e pode ser descrito em quantidades de unidades processadas, tá? Então, essas duas situações podem ser definidas. E a entidade deve reavaliar o contrato, se o contrato é ou contém um arrendamento, somente se os termos e condições do contrato forem alterados. Então, lá no início de tudo, eu avaliei o contrato, vi que ele configura um arrendamento. Eu reconheço o arrendamento. Enquanto esse contrato não houver modificação, ao longo da vida dele, ao longo de que está celebrado esse contrato, não haverá alteração no reconhecimento contábil. Ou seja, se eu reconheci uma vez como arrendamento, ou se eu não reconheci uma vez como arrendamento, eu só vou alterar esse critério se eventualmente eu tiver alterações também contratuais, tá? Bom, a separação. Aqui está um item muito interessante. Por quê? Para o contrato que é ou contém um arrendamento, a entidade deve contabilizar, aplicando o expediente prático do item 15 ou os itens B, 32 e 33 estabelecem a orientação de como separar os componentes de contrato. Então, eu tenho duas opções. A minha primeira opção é considerar todo item arrendado como um único item. A minha segunda opção, ou a opção que a norma mais sugere, é a norma de separação dos itens. Por exemplo, se eu arrendo uma unidade, um escritório, dentro desse escritório tem ali um elevador. Eu posso reconhecer o elevador como sendo um item arrendado separadamente e a construção ser outro item separado, ou a lei me permite também ter a melhor decisão, ter a decisão de reconhecer conjuntamente todos os itens como apenas um arrendamento. É claro que esse julgamento ele precisa passar pelo julgamento dos princípios contábeis, da melhor informação, da informação mais fidedigna, do que vai ser mais relevante para a empresa, se reconhecer separadamente ou se reconhecer em conjunto, como está previsto no item 15. Essa análise é uma análise realmente criteriosa que o contador da entidade terá que submeter estes itens. Tá? Para o contrato que contém um componente de arrendamento ou mais componentes adicionais de arrendamento ou de não arrendamento, o arrendatário deve alocar a contraprestação do contrato a cada componente de arrendamento com base no preço individual. E aí, seguindo aquela condição anterior, se eu estou reconhecendo separadamente todos os itens, eu vou separar também o reconhecimento do componente como preço individual. Então, por exemplo, o prédio é um valor, o elevador outro valor, ar-condicionado outro valor e afins. Tá? Então, cada um dentro do seu preço individual. Relativo ao componente de arrendamento. E no preço individual agregado dos componentes de não arrendamento. Então, é nesse contexto.
Se eu optei por separar os itens, eu vou também separar e utilizar ali o preço individual de cada item desse componente de arrendamento. No entanto, o preço individual relativo de componentes de arrendamento e de não arrendamento deve ser determinado com base no preço que o arrendador ou fornecedor similar cobraria da entidade por esse componente ou componente similar, separadamente. Se o preço individual observável não estiver imediatamente disponível, o arrendatário deve estimar o preço individual, maximizando o uso de informações observáveis. Tá? Então, se eu não tenho preço individual, descrito, por exemplo, numa listagem de bens, eu não tenho preço individual numa listagem de bens, numa situação. Aí o que vai acontecer, Filemon? Então vai acontecer o seguinte, eu tenho que avaliar ali a preço de mercado. Por que preço de mercado? É quanto este arrendador ou qualquer outro fornecedor similar me cobraria pelo mesmo bem. Então, se A está me fornecendo, se aquele ar-condicionado, por exemplo, ele fosse alugado no mercado por 100, eu tenho que reconhecer 100 na minha contabilidade, porque é algo que é isento. Então, é algo que é uma opinião isenta nesse contexto. Um fornecedor similar ou qualquer outro, o quanto ele me cobraria, o quanto me custaria, é esse valor que tem que ser reconhecido lá na contabilidade como fator de mensuração. Tá? Quando eu separar os itens de contrato, claramente. Como expediente prático, o arrendatário pode escolher por classe de ativo subjacente. Então, não separar componentes de não arrendamento de componentes de arrendamento. E, em vez disso, contabilizar cada componente de arrendamento, quaisquer componentes de não arrendamento, associados como único componente de arrendamento. Claro, ele só não deve fazer isso quando o arrendatário não deve aplicar esse expediente prático, quando o derivativo embutido que atende os critérios da NBC-TG 48. Então, algumas operações de arrendamento mercantil, nesse contexto, elas trazem todos os elementos da NBC-TG 48 de instrumentos financeiros. Elas se tornam instrumento financeiro. E quando ela se torna um instrumento financeiro, ela não pode ser utilizada como a norma brasileira de contabilidade TG 06, que é a operação de arrendamento mercantil. Ela vai ser usada a NBC TG 48, instrumentos financeiros. Então, nesse caso, não se aplica aí o item 15 e também, aí nós vamos tratar ele de forma separada, tá? De forma específica. Salvo se o expediente prático descrito no item 15 for aplicado a arrendatário, o arrendatário deve contabilizar componentes de não arrendamento utilizando outras normas aplicáveis. Tá? Essas outras normas aplicáveis, a questão é da especificidade de cada uma. Então, qual é a norma que mais se aplica dentro dos elementos que estão contidos? Então, se o expediente prático descrito no item que for aplicado, o arrendatário deve contabilizar componentes de não arrendamento utilizando outras normas. O que quer dizer isso? Eu vou aplicar ao componente de arrendamento o item 15, reconhecendo ele integralmente, e aquilo que é de não arrendamento, eu vou reconhecer como outras normas. Cada um dentro do seu item. O que é arrendamento fica no item 15, o que é não arrendamento fica fora do item 15. Aí vai ser cada um dentro da sua norma específica. Por isso, o fator de especificidade. Cada um dentro da sua natureza. O arrendador, do ponto de vista do arrendador, para o contrato que contém o componente de arrendamento e um ou mais componentes adicionais de arrendamento ou de não arrendamento, o arrendador deve alocar contra a prestação do contrato aplicando os itens 73 a 90 da NBC-TG 47. Tá? Então, nesse caso, o arrendador não vai aplicar diretamente a NBC-TG 06. Ele tem que ir lá para a TG 47. Tá? Então, ele não vai aplicar
a 06. Prazo. O prazo é muito importante. Por que o prazo é importante, Filemon? Pelo seguinte, porque além da questão formal do contrato, existe aqui uma expectativa de fato da vontade expressa do arrendatário. Então vamos lá. A entidade deve determinar o prazo de arrendamento como prazo não cancelável do arrendamento juntamente com. Então o que é o prazo não cancelável do arrendamento? Então, um contrato de arrendamento ele pode ter 10 meses e a partir do 10º mês, a qualquer tempo pode ser cancelado. Então, qual que é o prazo não cancelável? 10 meses. Pode ser 24 meses, pode ser 36 meses, enfim. Só que, além desse prazo que é não cancelável, que é um prazo mínimo de existência contratual, nós temos uma outra situação aplicável que são as expectativas do arrendatário. Por exemplo, períodos cobertos por opção de prorrogar o arrendamento, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção. Olha que interessante. O arrendatário fecha um contrato de 24 meses, no contrato tem uma opção de prorrogação por mais 12, e na hora de fazer a contabilização, a direção, a gestão da empresa, ela fornece uma expectativa real de continuidade, ou seja, de exercer a opção de prorrogar o arrendamento. Se ele vai exercer a opção de prorrogar o arrendamento, nesse contexto, o prazo do arrendamento que eu tenho que reconhecer dentro da contabilidade para todos os fins é o contrato real acrescido do tempo de opção de arrendamento que ele vai exercer, porque a entidade já optou em exercer essa prorrogação, tá? Agora, o item 2 diz, períodos cobertos por opção de rescindir o arrendamento, se o arrendatário não exercer essa opção, ou seja, eu posso rescindir o arrendamento a partir do 18º mês, mas a empresa optou em não realizar e já expressou essa vontade através aí de um memorando ou de um documento que comprove a vontade da empresa em não realizar diretamente esta rescisão contratual. Então, por mais que esteja previsto durante os 24 meses que após o 18º pode ser rescindido, a empresa já falou, não vou rescindir, eu não tenho esse interesse, eu não tenho a vontade de rescindir naquele momento. Então, na contabilidade, nós vamos olhar exatamente aquele momento como finalidade, ok? Vamos continuar aqui, então. O arrendatário deve reavaliar se está razoavelmente certo de exercer a opção de prorrogação ou de não exercer a opção de rescisão por ocasião da ocorrência de evento significativo ou alteração significativa nas circunstâncias que esteja dentro do controle do arrendatário ou afete se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer a opção não incluída anteriormente ou em sua determinação do prazo de arrendamento ou de não exercer a opção incluída anteriormente em sua determinação do prazo de arrendamento. Bom, o que quer dizer isso? Vamos lá. Lá, quando eu fechei o contrato de 24 meses, eu já coloquei uma opção de prorrogação por 12, vai para 36 meses. Manifestei a minha opinião ao contador da empresa dizendo, olha, eu vou exercer de fato a opção de prorrogação. Esse contrato eu vou contabilizar ele não como 24, mas vou contabilizar ele como 36 meses. Ok, perfeito. Vamos, no meio desse caminho, houve algo relevante, significativo, ou uma alteração significativa. Isso pode ser, por exemplo,
uma obra que estava acontecendo próximo a uma barragem que estourou, como aconteceu o caso da barragem de Brumadinho. Alterou significativamente ali. Então eu tenho ali um evento significativo. A minha expectativa, ela acaba mudando, porque eu tinha expectativa de continuar e não vou continuar a obra. Por exemplo, a pandemia parou as empresas. Algumas empresas chegou a nível 0 de produção. E aí, por conta disso, teve problema. Então, nesse contexto geral, se houver evento significativo ou de alteração significativa, o que esteja, claro, no controle do arrendatário, isso pode alterar. E aí, o que eu tenho que fazer como contador? Reavaliar aquele lançamento inicial, porque eu tinha uma expectativa de 36 meses e provavelmente agora já não chegará a 36, já chegará a 24 ou até a menos tempo se ele for rescindir antecipadamente, ok? Então, temos que tomar um pouco de cuidado nessa condição e reavaliar item a item sempre que estiver observando aí a escrituração, tá? Reconhecimento. Primeira coisa, na data de início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso ao custo. E a primeira coisa é o que é custo, né? O que é custo? Então, vamos considerar que custo é o valor que você recebeu esse bem, tá? O valor normal de recebimento do bem, acrescido a quaisquer pagamentos de arrendamentos efetuados até a data de início. Então, se eu fiz qualquer pagamento, seja por taxa, seja por direito à opção do arrendamento, seja sinal, qualquer coisa que for reconhecido como custo daqueles pagamentos efetuados pelo bem, vai ser reconhecido como custo do bem também. Quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário. Por exemplo, eu arrendei, o meu contrato é de um arrendamento de São Paulo para o Rio de Janeiro. A minha empresa está no Rio de Janeiro, a empresa arrendadora está em São Paulo. O frete pago do bem de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele incorre como custo desse bem. Portanto, ele vai ser contabilizado juntamente com esse bem. Ok? Então, atentem-se a essa situação também. A estimativa de custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem, remoção, restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo. Então, por exemplo, você arrendou uma casa, você arrendou uma unidade produtiva, você arrendou uma fábrica. Ali na fábrica você vai ter que pintar, reformar, ou mesmo na entrega você vai ter que restaurar para entregar. Então, nesse caso, todos esses custos, seja de desmontagem, remoção, restauração, qualquer um deles, vai sempre compor o valor efetivo do arrendamento, ok? Por exemplo, serviço de pintura, valor de arrendamento. Não é serviços de pintura da empresa, é um valor de arrendamento, ok? Então, nós precisaremos aí de considerar tudo que for dispêndio, tudo que for desembolso para ter o bem à nossa disposição. Isso vai ser considerado como custo na mensuração e no reconhecimento deste item na contabilidade. Já a mensuração do passivo, na data de início, o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento ao valor presente dos pagamentos de arrendamento que não são efetuados nessa data. Os pagamentos de arrendamentos, devem ser descontados utilizando taxa de juros implícita no arrendamento, se essa taxa puder ser determinada imediatamente. Se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, o arrendatário deve utilizar a taxa incremental sobre o empréstimo do arrendatário. Na data de início, os pagamentos do arrendamento, incluídos na mensuração do passivo de arrendamentos, compreendem os seguintes pagamentos. Para o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento, os quais não são efetuados na data de início. Tá? Então, mensuração de passivo, pagamentos fixos,
Então, a contraprestação efetiva, conforme o contrato, menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber. Então, se eu tenho algum incentivo, eu tenho que deduzir do valor da minha parcela fixa. E os pagamentos variáveis de arrendamento, que dependem de índice ou taxa, inicialmente mensurado utilizando o índice ou a taxa de data de início. Então, se eu vou pagar uma taxa de administração de arrendamento, por exemplo, que ela pode ser variável ou fixa, enfim, depende do contrato, eu vou sempre reconhecer esses pagamentos ali separadamente. Tá? E valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário de acordo com as garantias de valor residual. Esse valor eu também vou mensurar e vou reconhecer ele no meu passivo. Se ao final do contrato eu tenho que exercer uma opção de compra por um valor X de valor residual, esse valor também vai considerar no passivo. Claro, sempre observando o que está no contrato especificamente, dentro dessa negociação. Tá? Então, a mensuração do passivo, eu vou mensurar com as parcelas fixas, todos os valores variáveis e ainda o valor residual, isso cada um dentro da sua natureza. Tá? Valores que se esperam que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias do valor residual, o preço de exercício da opção de compra, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão de arrendamento, se o prazo de arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento. Até o item D, a gente já tinha até comentado na apresentação, no slide anterior, mas eu queria trazer o item E. O item E, ele funciona assim. Vamos imaginar que a empresa tem uma multa a pagar de 20 mil, de 30 mil reais por não exercer uma opção ou, enfim, por desistir daquele arrendamento. Nesse caso, se for certo, se a empresa expressar a vontade de realmente rescindir e arcar com essa multa, o contador tem que reconhecer também isso no passivo. Mesmo que é um fato futuro, mas se a empresa reconhecer, olha, nós vamos rescindir o contrato e vamos pagar essa multa tem que aparecer lá no passivo. Tá? Então, tem que deixar bem claro essa situação para que a gente tenha a melhor informação e faz parte da melhor informação ter essa condição também. Mensuração subsequente de direitos de uso. Isso quer dizer o quê, Filemon? Quer dizer o seguinte, a contabilidade, eu fui lá, reconheci o meu ativo, ativei o bem com todas as suas despesas, ele está lá no custo dele, tá? Após isso, como eu vou reconhecer a sua mensuração? O custo, claro, menos as depreciações do bem, porque a máquina deprecia, porque o edifício deprecia, porque os equipamentos depreciam, mais qualquer remensuração de passivo. Então, se eu remensuro esse passivo, ele naturalmente vai trazer um valor ali a ser corrigido, uma questão de custo. Então, se aumentei a minha dívida, vamos dizer assim, ele vai ter essa questão de custo, tá? Então, esse modelo está descrito nos itens 34 a 35 da TG 06. O arrendatário deve aplicar os requisitos de depreciação ativo imobilizado na depreciação de ativos de direito de uso. Se o arrendatário transferir a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo de arrendamento, ou se o custo do ativo de direito refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra, o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data de início até o fim da vida útil do bem, do ativo subjacente. De outro modo, o arrendamento deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data de início até o que ocorrer primeiro entre o fim da vida útil do bem ou o fim do prazo de arrendamento. Então, quando nós vamos reconhecer a opção de compra, nós temos que aplicar o ajuste de todo o arrendamento do período. Tá? Então, desde o início do bem até o final dele. Tá? Dentro desse contexto, para poder identificar se naquela opção de compra não teve ali
eventos financeiros envolvidos, ganhos ali envolvidos, tá? Então, isso precisa ser feito, porque tem até um impacto fiscal, fiscal nessa situação. O arrendatário deve aplicar a redução ao valor recuperável de ativos, também conhecido como teste de impairment, para determinar se o ativo de direito de uso apresenta problemas de redução ao valor recuperado e contabilizar qualquer perda por redução ao valor recuperado identificado. Então, se a gente está falando de redução ao valor recuperável, é justamente porque o bem que se espera, ele foi reconhecido pelo custo de 40 mil, no entanto, a hora que faz o teste de ver a recuperabilidade desse ativo, ele está em 20 mil. Naturalmente, o que eu tenho que fazer, Filemon? Eu tenho que reconhecer uma perda por reavaliação no valor de 20. E aí, essa perda por reavaliação, eu vou seguir o mesmo tratado do que está na redução ao valor recuperado de ativos, lá na NBC-TG 01, que também aí tem um material para vocês, lá específico na NBC-TG 01, tá? Outros modelos de mensuração. Se o arrendatário aplicar o método de valor justo, que está reconhecido a propriedade para investimento, e aí nós temos outro vídeo falando da propriedade para investimento, a sua propriedade para investimento, o arrendatário também deve aplicar esse método de valor justo aos ativos de direito de uso que atendam à definição de propriedade para investimento na NBC-TG 28. Se os ativos de direito de uso forem referem-se à classe do ativo imobilizado, a qual o arrendatário aplica o método de reavaliação da NBC-TG 27, se permitido por lei, o arrendatário pode decidir aplicar esse método de reavaliação a todos os ativos de direito de uso que se referem a essa classe imobilizada. O que quer dizer aqui? Simples. A empresa reconheceu propriedade para investimento, um arrendamento de propriedade para investimento, ela pode usar o critério da NBC-TG 28, lá que diz da propriedade para investimento especificamente. Agora, se os ativos de direito de uso forem do ativo imobilizado, e eu uso um critério para o ativo imobilizado, naturalmente eu vou ter essa condição aí para poder utilizar a NBC-TG 27, que a lei permite por ser a NBC aplicada ao ativo imobilizado. Ok? Mensuração subsequente do passivo. Após a data de início, o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento, aumentando o valor contábil para refletir os juros sobre o passivo de arrendamento, reduzindo o valor contábil para refletir os pagamentos de arrendamento efetuado e remensurando o valor contábil para refletir qualquer reavaliação ou modificação de arrendamento. O que quer dizer isso, Filemon? Primeira coisa, ao longo do tempo, os juros serão incorridos e esses juros irão, claro, aumentar a minha dívida. Mas, em compensação, os pagamentos vão saindo e vão sendo feitos e vão diminuindo essa dívida. Isso aí tem que ser feito na mensuração do passivo mês a mês ali, tá? E a remensuração do valor contábil para refletir a avaliação ou modificações de arrendamento. Então, se eu tive uma reavaliação ou modificação de arrendamento, naturalmente eu tenho que fazer esse ajuste também no meu valor passivo, no meu valor exigível, tá? O arrendatário deve contabilizar a modificação de arrendamento em separado se a modificação aumentar o alcance do arrendamento ou ao acrescentar o direito de utilizar um ou mais ativos e a contraprestação pelo arrendamento aumentar o valor compatível com o preço individual para o aumento no alcance quaisquer ajustes apropriados a esse preço individual para refletir as circunstâncias do contrato específico. Tá? Então, se ocorrer o item A, que é o aumento do alcance de arrendamento, ou seja, ele era irrelevante, se tornou relevante, ele tinha alteração, ele não era com tempo, ele era de curto prazo e passou a ser de longo prazo, essa situação. Tá? E a contraprestação do arrendamento aumentar o valor compatível com o preço individual para o aumento. Então, quando eu tenho uma alteração de valor de preço individual com relação ao passivo, eu também tenho que fazer a modificação desse arrendamento. Tá? Para a modificação de arrendamento que não seja contabilizada como arrendamento separado na data de vigência da modificação, então se eu optei, não vou utilizar o preço individual porque eu não utilizei a separação dos itens. Eu utilizei aquilo que está lá no item 15, tá?
eu tenho que alocar a contraprestação do contrato modificado aplicando os itens 13 e 16, que é o modo prático, de contabilização. Determinar o prazo de arrendamento do arrendamento modificado apenas pelos itens 18 a 19. E remensurar o passivo de arrendamento descontando os pagamentos de arrendamento revisados, utilizando a taxa de desconto revisada. A taxa de desconto revisada é determinada como a taxa de juros implícita no arrendamento para o restante do contrato do prazo de arrendamento. Se essa taxa puder ser determinada imediatamente, ou a taxa incremental sobre o empréstimo de arrendatário na data de vigência da modificação, se a taxa de juros implícita no arrendamento não puder ser determinada imediatamente. O que é basicamente isso aqui? Primeiro, eu vou alocar a contraprestação modificando e aplicando os itens 13 a 15, que é o item prático. É o reconhecimento do passivo, da contraprestação, da taxa, daqueles valores que podem ser variáveis, juntamente com o valor residual. Determinar o prazo de arrendamento modificado. Por que o prazo? Porque eu posso sair de curto prazo para longo prazo. Eu posso sair, por exemplo, de 10 meses para 36. Então, eu tenho que ajustar o tempo, o prazo. E remensurar o passivo, reconhecendo e descontando os pagamentos. A gente vai falar um pouquinho sobre o valor presente. Lá no vídeo de valor presente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que na verdade, nada mais é do que descontar os valores de pagamentos efetuados, ajustando aos juros efetivo aplicado àquela parcela. Tá ok? Então, fiquem atentos aí nessa condição. Bom, o arrendatário deve apresentar no balanço patrimonial ou divulgar nas notas explicativas. Quando a gente fala de apresentação, então nós falamos de reconhecimento, nós falamos de mensuração, agora nós vamos falar de apresentação, e logo em seguida de divulgação. O arrendatário deve apresentar no balanço patrimonial ou divulgar nas notas explicativas, primeiro, ativos de direito de uso separadamente de outros ativos. Então eu sempre comento que dentro do ativo imobilizado ali, do ativo não circulante, um grupo de imobilizado, que nós tenhamos ali também a separação entre o que é um ativo imobilizado próprio da empresa, como propriedade real da empresa, e o que está descrito como arrendamento. Então, se eu arrendei um carro e reconheci ele no ativo, ele não pode estar na mesma conta, no mesmo veículo que a empresa tenha, não como arrendamento, mas que a empresa tenha como propriedade de fato. Tá? Então, isso daí não pode. Incluir ativos de direito de ativos de direito de uso de outros balanços. Se o arrendatário não apresentar ativos de direito de uso separadamente no balanço patrimonial, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que incluir esses ativos de direito de uso na mesma rubrica que aquela que os ativos subjacentes correspondentes seriam apresentados se fossem próprios. E vou ter que fazer uma divulgação quais rubricas no balanço patrimonial incluem esses ativos. Filemon, mas eu posso colocar tudo na mesma conta? Pode, mas depois você vai ter que separar nas notas explicativas. Então, isso não é o mais adequado. O mais adequado é você estabelecer mesmo a separação dentro do balanço patrimonial. Embora a norma permita, de fato, que realize a mesma rubrica, a minha sugestão é que não seja utilizado. É muito mais fácil controlar em rubricas separadas. Passivos de arrendamento separadamente de outros passivos. Se o arrendatário não apresentar passivos de arrendamento separadamente no balanço patrimonial, ele vai ter que divulgar quais rubricas no balanço patrimonial incluem esse passivo. Então, se você não fizer a separação lá no passivo, também vai ter que fazer por nota explicativa. Então, é muito mais fácil, muito mais simples no dia a dia fazer ele já separado no balanço, porque aí na nota explicativa fica mais simplificada. Tá? O arrendatário deve apresentar... Aliás, a única exceção feita a essa situação é a propriedade para investimento. A propriedade para investimento, por quê? Porque a propriedade para investimento ela vai ter que ser utilizado o conceito da NBC-TG 28, que nós já citamos anteriormente, que é uma norma que se relaciona com os arrendamentos. Na demonstração de resultados e de outros resultados abrangentes, então aí nós estamos falando de DRE e DRA, o arrendatário deve apresentar despesas de juros sobre passivo de arrendamento separadamente dos encargos de depreciação para o ativo de direito de uso. Despesas de juros sobre passivo de arrendamento são um componente das despesas financeiras, em que o item 82 da NBC
a apresentação de demonstrações contábeis requer que seja apresentado separadamente. Então, por exemplo, nós temos um valor de contraprestação, nós temos um valor de juros e também, advindo desse item, que é o bem ativado, nós temos a depreciação. Eu não posso reconhecer a depreciação junto aos juros. Juros é de natureza financeira, despesas financeiras. E depreciação, ela tem outra natureza, que são despesas ligadas aos ajustes da depreciação ao longo do tempo e podem ser custos incorridos dentro da unidade produtiva e podem ser, por exemplo, despesas incorridas dentro da unidade administrativa. No entanto, o que a gente precisa de olhar aqui, de verificar, é uma questão que trata também do aspecto fiscal dessa operação. Porque uma coisa é eu pagar os juros e outra coisa é eu ter as despesas. E quando a gente olha do ponto de vista fiscal, essa depreciação que advém lá do meu ativo, essa depreciação que advém lá do meu ativo, do meu ativo, objeto de arrendamento, ela não pode compor as despesas que a gente chama de legalmente dedutíveis para fins de imposto de renda, por exemplo. Então, nós precisamos de separar isso para que a gente tenha a melhor informação, a melhor apresentação dessas demonstrações contábeis, colocando ali o que de fato é dedutível para fins de imposto de renda, o que não é dedutível para fins de imposto de renda, a melhor informação contábil na demonstração para a tomada de decisão. Enfim, essa análise precisa ser feita e por isso tem que colocar separadamente. Despesas de juro são componentes de despesa financeira. Já o encargo de depreciação é outra natureza de despesa. Na DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, os pagamentos à vista para a parcela do principal do passivo de arrendamento dentro de atividades de financiamento. Então, pagamentos à vista para a parcela de juros do passivo de arrendamento, aplicando o requisito da NBC TG03, que é a demonstração de fluxo de caixa para juros pagos, tá? E o pagamento de arrendamentos de curto prazo, pagamento de arrendamento de ativos de baixo valor e pagamentos variáveis de arrendamentos não incluídos na mensuração do passivo de arrendamentos dentro das atividades operacionais. Então, aquela situação de que a gente estava falando da apresentação de curto prazo, do não relevante, isso também vai lá para dentro das atividades operacionais da empresa, dentro do fluxo de caixa. Tá? Então, uma sugestão que eu dou é vocês buscarem lá na NBC TG03 o entendimento dessa demonstração, para depois vir aqui e entender melhor como se aplica de fato esta apresentação do arrendamento mercantil dentro da DFC. O arrendatário deve divulgar informações sobre seus arrendamentos, nos quais é arrendatário em uma única nota explicativa, ou em seção separada, em suas demonstrações contábeis. Tá? Contudo, o arrendatário não precisa repetir informações que já sejam apresentadas em outro lugar nas demonstrações contábeis, desde que as informações sejam incorporadas por referência cruzada na única nota explicativa ou na seção separada de arrendamentos. Então, só aqui a questão específica é que os arrendamentos mercantis eles precisam estar em uma nota específica, em uma única nota explicativa, demonstrando todo o efeito do contexto da TG06 e também do contexto das operações com arrendamento mercantil. Tá? O arrendatário deve divulgar os seguintes valores para o período de relatório: encargos de depreciação para os ativos de direito de uso por classe de ativo subjacente, despesas de juros sobre passivos de arrendamento, despesas referentes a arrendamentos de curto prazo contabilizado, aplicando o item 6. Essa despesa não precisa incluir a despesa referente a arrendamentos com prazo de arrendamento de 1 mês ou menos. Despesa referente a arrendamento de ativos de baixo valor contabilizado, aplicando o item 6. Essa despesa não deve incluir a despesa referente a arrendamento de curto prazo de ativos de baixo valor, incluída no item 53C. Tá?
Despesa referente a pagamentos de variáveis de arrendamentos não incluídas na mensuração de passivos de arrendamento, receita decorrente de subarrendamento de ativos de direito de uso, saída de caixa total de arrendamentos, adições a ativos de direito de uso, ganhos e perdas resultantes da transação de venda e retroarrendamento e valor contábil de ativos de direito de uso ao final do período de relatório por classe de ativo subjacente. Tá? Então, nós temos aí todas essas obrigatoriedades de divulgação. Nós temos obrigação de divulgar todos esses números separadamente para trazer a melhor informação para o usuário desta informação. Tá? O arrendatário deve fornecer as divulgações especificadas no item 53 em forma de tabela, tudo tabelado, ou um formato até mais apropriado que tabela. E aí hoje a gente vê muitas notas explicativas trazendo o conceito aí de comunicação ou linguagem visual e pode ser uma opção também. Mas a tabela é o que está na norma, é o mínimo que se pode realizar. Tá? Então, o arrendatário deve divulgar o valor de seus compromissos de arrendamento para arrendamentos de curto prazo contabilizados, aplicando o item 6. Se a carteira de arrendamento de curto prazo com a qual está comprometido no final do período de relatório for diferente da carteira de arrendamentos do curto prazo, a qual se refere a despesa de arrendamento de curto prazo, divulgado e aplicado o item 53. Se os ativos de direito de uso atenderem à definição de propriedade para investimento, o arrendatário deve aplicar os requisitos de divulgação. Nesse caso, o arrendatário não precisa fornecer as divulgações especificadas no item 53 para esses ativos de direito de uso. Classificação do arrendador. O arrendador deve classificar cada um de seus arrendamentos como arrendamento operacional e arrendamento financeiro. O arrendamento é classificado como arrendamento financeiro se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. O arrendamento é classificado como arrendamento operacional se não transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Tá? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse contexto, do que é operacional e do que é financeiro. Mas a pergunta sempre é a seguinte: quem resolve os problemas do ativo que está em meu uso, ou seja, dos ativos de direito de uso? Por exemplo, se você arrendou um carro, e esse carro, quem troca o pneu dele, quando precisar, se quebrar, troca o motor, for aquele que está usando, naturalmente nós estamos falando de um ativo financeiro, ou seja, de um arrendamento mercantil financeiro. E o arrendamento mercantil financeiro, por quê, Filemon? Porque a empresa que comprou, ela de fato comprou o bem. Na essência, ela comprou o bem. Ela só na forma ainda continua como o chamado leasing, né, que é o arrendamento mercantil financeiro. E esse leasing que ela fez foi para a compra do bem. Ela não fez esse leasing para de fato devolver o carro no final. Agora, se ela for de fato, se quem trocar o pneu quando precisa, o motor quando precisar, for o arrendador, aí nós estamos falando de um arrendamento operacional, porque essa é uma diferença muito simples, parece ser simples, mas ela é muito conceitual. Através dela nós vamos ver a separação efetiva do que é financeiro do que é operacional. O operacional é a forma adequada que está no contrato, tudo, e o financeiro é uma forma disfarçada de se fazer um financiamento. Tá? Então, se o tratamento da empresa for de financiamento, nós temos que considerar como financeiro. Ok? O fato de o arrendamento ser arrendamento financeiro ou arrendamento operacional depende da essência da transação em vez da forma de contrato. Tá? Então, aí no item 63, isso que eu acabei de mencionar. Na data de início, o arrendador deve reconhecer os ativos mantidos em arrendamento financeiro em seu balanço patrimonial e deve apresentá-los como recebível ao valor equivalente ao investimento líquido. Então, lá para o arrendador, quando ele reconhece o direito, ele está reconhecendo os valores a receber, como porque o arrendatário ele é um cliente.
O arrendatário vai reconhecer a sua dívida no passivo, o arrendador vai reconhecer o seu direito recebível no ativo. E aí o arrendador deve utilizar a taxa de juros implícita no arrendamento para mensurar o investimento líquido no arrendamento. No caso de subarrendamento, se a taxa de juros implícita subarrendamento não puder ser determinada, o arrendador intermediário pode utilizar a taxa de desconto usada para o arrendamento principal. Então, na prática, ele vai fazer a identificação dos juros sobre aquelas parcelas, justamente para poder aplicar a questão do ajuste a valor presente, tá? E esse caso vocês vão ver melhor no ajuste a valor presente. Mensuração inicial dos recebimentos. Na data de início, os recebimentos do arrendamento incluídos na mensuração do investimento líquido do arrendamento compreendem os seguintes recebimentos. E aí nós temos os recebimentos fixos, chamados de contraprestações, tá? Recebimentos variáveis de arrendamento, que dependem de índice e taxa, quaisquer garantias de valor residual que possam ser colocadas. Então, se qualquer valor residual for garantido o seu recebimento, o arrendador tem que reconhecer isso lá no ativo como direito recebível, assim como, vocês lembram bem que o arrendatário ele tem a obrigação de colocar lá, se ele tem expectativa de pagar, assim o arrendador também tem a expectativa de receber, portanto, vai lá para o seu ativo. O preço de exercício da opção de compra, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção, e aí, essa situação a gente olha justamente no contrato e também naquela manifestação de vontade que a gente falou lá do passivo, tá? Lá do arrendatário. Recebimentos de multas por rescisão de arrendamento, se o prazo de arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescisão. Então, se ele exerce a opção de rescisão, naturalmente esse valor ele vai precisar de reconhecer no seu ativo como uma expectativa de recebível. Arrendador. No caso de arrendador fabricante ou arrendador revendedor, nós vamos ter a aplicação integral dos critérios lá dos itens 71 a 74, que são situações específicas. Então, aí eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá no item 71 a 74 para identificar, no caso, se for um arrendador, fabricante ou revendedor, ok? A mensuração subsequente, ou seja, após o início, subsequentemente, o arrendamento financeiro ele tem o quê? O arrendador deve reconhecer a receita financeira ao longo do prazo do arrendamento, com base em padrão que reflita a taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido do arrendador no arrendamento, além dos critérios previstos nos itens 76 a 78. Tá? E a modificação desse arrendamento vai alcançar, assim como acontece lá no arrendatário, também com a modificação aumentar o alcance do arrendamento, ou seja, ele tinha uma expectativa, o arrendador estava reconhecendo a curto prazo e aumentou para longo prazo, ou vice-versa, né? Ele estava reconhecendo a longo prazo e foi para curto prazo. E a contraprestação aumentar em valor compatível com o preço individual, que é justamente o reflexo. E se o arrendatário reconhece isso lá no passivo, o arrendador também tem que reconhecer isso lá no seu ativo de arrendamento financeiro. Tá? Arrendamento operacional, que é basicamente o arrendamento operacional é quando se é colocado o bem à disposição, mas aquele bem representa apenas a contrapartida ali mês a mês. Então, o arrendador deve reconhecer os recebimentos de arrendamento decorrentes de arrendamentos operacionais como receita pelo método linear ou outra base sistemática, que foi aquele caso que nós falamos lá do item 15 do arrendatário. Ou seja, ou eu reconheço o método linear, que são pagamentos lineares, ou eu reconheço o método de apropriação por unidades produzidas e afins. Tá ok? Então, o arrendador deve reconhecer os custos, incluindo depreciação, incorridos na realização de receita, de arrendamento como despesa. E o arrendador deve adicionar ou os custos diretos iniciais incorridos na obtenção de arrendamento operacional ao valor contábil do ativo subjacente e deve reconhecer esses custos como despesa ao longo do prazo de arrendamento na mesma base
que a receita do arrendamento. Tá? Continuando, o arrendador deve contabilizar a modificação do arrendamento operacional como novo arrendamento, a partir da data de vigência da modificação, considerando quaisquer recebimentos de arrendamento antecipados ou acumulados referentes ao arrendamento original, como parte dos recebimentos do arrendamento do novo arrendamento. Então, por exemplo, contabilizei o novo arrendamento por parte do arrendador. Contabilizei o novo arrendamento. Houve alteração, aquele valor recebido no novo arrendamento, ele na prática, aquele valor recebido, ele incorre como pagamentos antecipados desse novo arrendamento que eu vou reconhecer. Então, eu tenho que reconhecer todas aquelas entradas de dinheiro, aquelas entradas de recursos, como antecipação desse arrendamento novo que eu vou reconhecer no meu ativo. Tá? A apresentação do arrendador. Ele deve apresentar os ativos subjacentes sujeitos aos arrendamentos operacionais e seu balanço de acordo com a natureza do ativo. Divulgação. A divulgação é que os arrendadores divulguem informações nas notas explicativas que, juntamente com as informações fornecidas com o balanço, na demonstração na DRE e na DFC, forneçam uma base para os usuários das demonstrações avaliarem o efeito que os arrendamentos têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa do arrendador. Tá? E aí nós podemos detalhar um pouquinho mais nos itens 90 a 97 dessa norma, da NBC-TG 06. O arrendador deve divulgar os seguintes valores para o período de relatório. Para os arrendamentos financeiros, resultado na venda, resultado financeiro, receita financeira sobre o investimento líquido no arrendamento, receita financeira a recebimentos variáveis, de arrendamento não incluída na mensuração do investimento líquido. Para arrendamentos operacionais, receita de arrendamento, divulgando separadamente as receitas referentes a recebimentos variáveis do arrendamento que não dependem de índice ou taxa. Então, nessa situação, continuando. Tá. Aí, nós vamos aqui, o nosso último item é a transferência e a venda. Existe a possibilidade de ter a transferência com a venda e existe a possibilidade de ter a transferência sem a venda. E aí, nesse contexto, nós vamos ter que olhar com mais carinho e condição a questão dos itens 100 a 103 da norma. Tá ok? Então, toda transferência é uma venda? Não. Tem a transferência que é uma venda e tem a transferência que não é uma venda. Tá? Os itens para caracterização estão nos itens 100 a 103 da norma. Eu só quero pedir um pouquinho aqui a atenção de vocês, mais no finalzinho aqui, para a gente poder justamente tratar. Eu vou fazer uma pequena pausa para colocar aqui ao lado uma lousinha para que a gente possa ter aqui uma informação, um caminho que eu quero fazer aqui, tá? Então, bem, estamos aqui de volta para continuar aqui, fazendo um resumo rápido para o entendimento desta norma na sua essência. Então, a primeira coisa, se nós vamos identificar, se a gente vai identificar, tá, um arrendamento mercantil, a primeira coisa é caracterizá-lo como arrendamento financeiro ou operacional. Financeiro ou operacional. E aí nós vamos ter uma situação que é a seguinte: se ele for um arrendamento financeiro, eu vou contabilizar como uma compra, como uma aquisição efetiva de ativo. A minha sugestão é lá no ativo da empresa, nós temos aqui um ativo normal, um ativo, por exemplo, imobilizado normal,
E aqui um ativo oriundo de arrendamento. Então eu tenho esse grupo de ativo imobilizado normal, em que eu vou fazer o quê? Eu vou contabilizar os ativos que eu compro, que são de fato transferência de posse e propriedade. Já os ativos que eu compro de arrendamento, eu coloco em grupo separado. Por quê, Filemon? Vou dar um exemplo de modo prático. Porque na prática, essa depreciação sobre esse ativo aqui, ó, ela vai ter efeito fiscal, ela vai ter efeito de informações e notas explicativas. Também os juros que eu pago vai ter efeito fiscal. Quando a gente fala de um ativo oriundo de arrendamento, naturalmente ele reflete no meu passivo. Então, qual que é a importância de reconhecer isso aqui tudo? Por quê? Se eu separo, eu tenho uma melhor informação e um melhor controle. Se eu mantenho em conjunto, fica mais difícil de fazer esse controle, fica mais difícil de fazer esta condição. Então, na prática aqui, nós temos oriundo de arrendamento. Isso aqui, gente, vai impactar em muita coisa. Vou dar um exemplo no impacto disso. A depreciação sobre os bens, elas alteram, por exemplo, a aplicação do PIS e COFINS na sua apuração pelo método não cumulativo. Se nós estamos falando de despesas com depreciação sobre bem arrendado, nós não temos essa aplicação. Por quê? Porque a dedução ela vai ser feita sobre um bem que ainda não está sob propriedade nossa. Então, isso aí tem que ser ajustado. Enfim, uma série de implicações que tem esse item aqui. Então, a minha sugestão é separar sempre ativo imobilizado normal, de compra normal, de ativo oriundo de arrendamento. Tá? Então, essa é a minha sugestão para vocês. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu espero que vocês tenham tido uma visão um pouco diferente, um pouco melhor do que é o arrendamento. Claro, o nosso tempo, a nossa forma aqui, é impossível esgotar o assunto, mas que tenha sido um bom início para você conhecer um pouco mais desse elemento, tá? Então, ok, voltando aqui. Aqui está meu telefone, aliás, minhas redes sociais. Eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa que eu possa ser útil. Muito obrigado.